Alô, mais um Serra Podcast, dessa vez recebendo o advogado, presidente da 17ª subseção da Serra, da OAB, Dr. Ítalo Escaramuça, uma atuação marcada aí por muitos anos na nossa cidade. Doutor Ítalo, bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade aqui de conversar com a gente hoje. Eu te agradeço, Yuri, a oportunidade de estar aqui com você e com os seus ouvintes aí. Doutor Ítalo, você está com quantos anos? Eu, Posso falar informalmente de você? Claro, fica à vontade. Então eu vou tratar como você, na informalidade. 47 anos, 46 para 47, e desses 24 já dedicados à advocacia. Me formei com 21 anos. E desses 24 anos exercendo a profissão, sempre exerceu na cidade da Serra? Sempre na Serra. O primeiro ano eu fiz um trabalho com um advogado que era daqui também, mas que atuava em Vitória. E mais logo, nos primeiros meses, veio a necessidade e a vontade de abrir o escritório aqui, como sempre me programei durante os estudos, né? Você reside na Serra desde... Você nasceu na Serra, em Vitória? Não, eu nasci no interior do estado, em Pinheiros, e vim para cá com 9 anos de idade. Para a Serra? Para a Serra. E sempre moramos aqui. Região aqui de Laranjeiras? É na região de Jardim Limoeiro. Depois Valparaíso, né? E assim ficamos. O seu escritório hoje é em Jardim Limoeiro, né? Hoje é em Jardim Limoeiro e tem uma unidade raízes, em Laranjeiras também, onde começou. Ah, bacana. Doutor Ítalo, você está como presidente da OAB no segundo mandato, se não me falha a memória? Terceiro mandato. O mandato é biênio? São 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. Se não me falha a memória também, você é um dos fundadores da OAB da Serra, né? Pois é, essa é uma história interessante, né? Como eu te falei, eu vim para cá logo no início da carreira, estou falando aí do início dos anos 2000, né? 2001, por aí, 2000. E naquela época, Yuri, já começava a surgir aqui uma advocacia para além daqueles advogados que são realmente nativos aqui da Serra, que ficavam na Serra Sede, muito próximos ao fórum, né? Era um número pequeno, diminuto. Mas nesse período aí dos anos 2000 já começava a aflorar uma quantidade maior de advogados, de escritórios. E a gente sentiu na pele a necessidade de tentar mudar um pouco essa visão que o cidadão da Serra tinha da advocacia daqui. Né? Às vezes o cliente aqui deixava de contratar um advogado da Serra para contratar alguém de Vitória, de Vila Velha, por achar que aqui não tinha advogados de qualidade. Então isso foi uma das coisas que me motivou a vir para a Ordem e, naquela ocasião, liderar um movimento de criação da subseção. A política sempre atrapalhando um pouco, né, às vezes, os interesses natos da advocacia. A política de ordem mesmo, às vezes, atrapalha um pouco. Não era interessante para a seccional de Vitória que a Serra tivesse uma subseção. Então falando de política interna, dentro da categoria. Interna. A havia tendência uma sempre resistência. A seccional sempre quer concentrar poder, concentrar as coisas ali, né, nas suas mãos. Então a gente convencer a seccional de que a Serra tinha número e tinha demanda para a criação de uma subseção foi um trabalho de alguns anos, né? Quando a gente diz seccional, a gente está falando a OAB que é como se fosse a estadual. Isso, assim, a OAB do Espírito Santo. Falando de maneira mais popular, como se fosse a organização da ordem ela é federada, né? Então você tem a ordem nacional, que fica em Brasília, a OAB nacional, que controla as 27 seccionais, e você tem as subseções que são em cidades e comarcas com determinado número mínimo de advogados inscritos. Para a pessoa normal, como morador da Serra, qual que é a importância de ter uma OAB instituída na cidade da Serra? Pois é, primeiro para a própria advocacia, que ela fica fortalecida. Você ter a sua representação de classe no seu município é importante. Você cria identidade, você se sente mais protegido e uma subseção independente, atuante, consegue transparecer isso por advogado. Isso muda. Inclusive, como eu estava te falando, isso o que nos trouxe para a ordem. Mudar essa cara da advocacia da Serra. E passados aí 9 anos praticamente de gestão desse grupo que está à frente da ordem,
desde então, e o trabalho não é só meu, é de Claro. muitas pessoas, a gente hoje consegue ver os frutos disso. Você tem na Serra grandes escritórios, você tem especialistas, você tem advogados participando de outras associações, por exemplo, da ASIS, Sim. e se notabilizando ali. Hoje, a gente tem muito orgulho de dizer que o cidadão da Serra já não precisa mais buscar bons advogados em Vitória, Vila Velha ou fora do estado. Você tem isso na Serra e a subseção tem um papel fundamental nisso. O outro ponto é a atuação da ordem em prol do cidadão, né? Porque a Constituição dota a ordem desses poderes especiais, de muitas das vezes até intervir judicialmente por meio de ações civis e tal, fazendo aquilo que às vezes alguns dos nossos que as autoridades que deveriam fazer esse tipo de ação não fazem, e aí a ordem acaba suprindo essas lacunas, né? Não, plenamente. A democracia brasileira e a OAB estão intimamente ligadas, né? Agora é curioso que havia então uma resistência da OAB estadual para não criar uma subseção na cidade da Serra, né? Sim. Isso é muito curioso, porque isso é um movimento antigo, não falando necessariamente da OAB, mas falando de quase tudo, né? Isso é mais uma tentativa de segurar a Serra, né? De não permitir que a Serra explore o seu potencial. A OAB, você falou que começou a fazer um movimento junto com outros colegas lá próximo do ano de 2001, mas ela foi inaugurada, instituída quando? Em 2001? Não. Isso aí foi 2001 foi quando eu comecei a advogar e já ali sentimos essa necessidade. Esse movimento mesmo de criação da subseção, ele ganhou força nos idos de 2010, que daí para frente a gente então começou a reunir os advogados já estabelecidos aqui. Naquela ocasião a gente fazia as contagens, porque você precisava de ter um número mínimo de advogados, né? E a Serra já tinha, pelos nossos cálculos, mais de 150 a 200 advogados naquela ocasião. E aí então a gente fez o requerimento formal, e em 2012 o presidente Homero Mafra, então, e o Conselho Seccional criam a subseção e nomeiam a primeira diretoria, né, provisória. E de lá para cá, Yuri, olha como é que a coisa mudou, né? Nós estamos falando de 200 advogados, hoje nós somos quase 2.500 advogados inscritos na Serra. E era o que eu ia perguntar, para a gente dimensionar... Olha como cresceu, né? 10 vezes mais o número de advogados em 10 anos, e eu te falo que esse número ainda é um número que não é fidedigno, porque tem muitos colegas que têm vínculo com a Serra, profissional na Serra, mas mantêm a sua inscrição na seccional de Vitória. Atuam aqui ou moram aqui e continuam ainda vinculados, não pediram a sua transferência para a subseção. 2.500 profissionais registrados muita gente, considerando que são profissionais atuantes de diversas áreas, né? E coisa que você falou, com capacidade de atuar não apenas no que tange a profissão, mas atuar dentro da sociedade, né? Em números absolutos, eu te digo que eu acho que hoje a subseção que mais cresce no estado, né? Em número de advogados. A gente tem bastante faculdade aqui, né? E um campo aí vasto de atuação também, de oportunidades. Doutor, e transcorridos aí, vamos colocar esses 10 anos, olhando em perspectiva, o que a OAB da Serra conseguiu entregar assim, para a sociedade da Serra? Nós saímos praticamente do zero, né? A atuação da ordem aqui era nula, né? Você não tinha atuação direta da OAB no município, porque efetivamente não havia essa representação. Tínhamos um delegado que atuava apenas em questões pontuais vinculadas à advocacia propriamente dita. Hoje eu te digo, a ordem conquistou espaços importantes nos conselhos municipais, que é onde se debatem as verdadeiras políticas, né, que pensam o município, que trazem a pauta para os nossos políticos, né? E a gente leva qualificação técnica a esses conselhos. Você deixa o debate ali um pouco mais rico, tenho certeza, né, com a participação de advogados, que a gente, quando tem o cuidado de nomeia alguém que tenha vinculação com a área, com a pauta que está sendo discutida naqueles conselhos.
Hoje a OAB é partícipe de quantos conselhos? Olha, hoje nós atuamos no Conselho de Direitos Humanos da Mulher, Conselho da Pessoa com Deficiência e no Concidade. E no de Segurança Pública, mais recentemente. O Concidade é o conselho mais expressivo em termos de política pública da cidade, porque passa quase tudo por lá, né? Que é estruturante, né? Mas as pessoas às vezes não entendem a importância dos conselhos, né? Como que eles são importantes e como que por eles muitas das coisas que são realizadas ocorrem primeiro lá. Sim, né? E o Concidade é o único que a ordem tem cadeira fixa. É o único conselho onde há uma previsão legal de assento para a ordem. O que eu condeno um pouco aqui esse atraso na nossa legislação, que em outros municípios como Vitória, Vila Velha e Cariacica, a ordem já tem um assento garantido em cada um desses conselhos. Aqui então a gente aspecto, na sua opinião, tem que avançar? Precisa ser revisto e é compromisso dos nossos 2 últimos prefeitos, assumidos publicamente com a ordem, de fomentar a criação dessas vagas para que a gente possa efetivamente vagas contribuir. Fixas, né? Eles não teriam que entrar em disputa com outras instituições, outros órgãos. Isso. Hoje na Serra está dando acho que uns 15 conselhos ao todo, né? Certamente um advogado da área dá mais capacidade técnica para o debate, né? Doutor Ítalo, um ponto que lá no passado a OAB foi muito atuante e acredito que será novamente esse debate que está acontecendo no âmbito do Poder Judiciário da construção do novo fórum ali no antigo Shopping do Povo, aquela área grande, uma área importante, bem localizada, né? Como é que a OAB se posiciona a respeito desse projeto? Pois essa questão da localização do fórum é algo muito importante para a ordem, porque afeta diretamente a advocacia e o jurisdicionado, o cidadão. E nós, Yuri, fomos responsáveis pela primeira mudança desse fórum. Tá? O fórum da Serra Sede e o anexo que existia na época lá perto do Campo do Serra não oferecia a menor condição de segurança, de acessibilidade e de condições mínimas de trabalho para os advogados e as pessoas que usavam. Nós chegamos na época a ir ao CNJ para pedir que o Tribunal de Justiça tomasse medidas com relação àquilo. Proporcional, né? Absurdo. Serra, né? E veio uma representante do CNJ visitar a unidade e eu me lembro muito bem que nesse dia nós acompanhamos a inspeção. Ela falou: como é que vocês conseguem trabalhar? Isso aqui está cheirando a uma cadeia, porque você também vê que a condição das cadeias não é das melhores, né? Que é uma outra crítica e uma atuação ferrenha que a ordem tem também. E ela falou: mas vocês não têm a menor condição de trabalhar aqui. E a pessoa aqui que veio, a desembargadora corregedora, ela era uma pessoa com deficiência e ela não conseguiu subir os andares para fazer a inspeção porque não tinha acessibilidade. E em coisa de 2 meses, o tribunal, então, se movimentou para alugar uma área que é onde nós estamos hoje, ali em São Geraldo, que também não é ideal. Aquela área hoje não oferece segurança, é uma área perigosa. Inseguro para o advogado? Sim, os advogados são assaltados, os jurisdicionados sofrem assalto ali com constância, fora a questão da insegurança do trânsito, porque o local não oferece vagas, ali, trânsito também pesado, e não tem vagas, né, para o jurisdicionado e para a advocacia. Isso é muito sério. Nem dentro do estacionamento do fórum? Tínhamos 8 vagas que agora estão sendo retiradas porque o fórum criminal está indo para lá também e o proprietário do imóvel, de uma forma até insensível, não cedeu o restante de espaço que ele tem lá para a utilização do estacionamento. E isso, então, nos motivou a comprar uma outra briga em nome do cidadão e da advocacia da Serra, que é a construção de um fórum digno e de acordo com aquilo que o município da Serra precisa. Um fórum próprio. Com estrutura adequada, com acessibilidade plena e estacionamento. E aí, então, a ordem intermediou essa conversa entre o município e o Tribunal de Justiça e chegamos então a um processo de doação daquele imóvel que fica atrás do terminal de Laranjeiras, onde se pretende ali que seja criada uma espécie de praça do judiciário. A gente já tem a Justiça Federal, aí nós teríamos ali o fórum,
a Defensoria Pública, o Ministério Público e uma área para a ordem, que também é um compromisso da atual gestão municipal, que seria a cessão de um espaço para a construção também da sede própria da subseção. É um baita projeto isso daí. Baita projeto. E a OAB está sempre nesse debate. Ele está desde do pré-projeto até o projeto. Sim, a gente tem participado e a ideia começou conosco, nós levamos isso ao prefeito na ocasião, foi da ordem. Foi a ordem que provocou? Nós provocamos o município para saber se haveria a possibilidade de uma área, o município sinalizou, aí nós fomos ao tribunal, conversamos com o presidente da época e ele falou, não, eu também tenho uma visão de que o poder público precisa de ter imóvel próprio, não ficar pagando aluguel. Também é um outro aspecto, né, que precisa ser observado. Sim. E aí as coisas foram convergindo para essa ideia que a gente tem hoje já bem avançada. Bom, mudando de assunto, doutor Ítalo, uma atuação que eu percebo que é muito intensa, que nós mesmos do Tempo Novo sempre que a gente está aí cobrindo, fazendo reportagem, é quase que um ato de fiscalização, de combate, contra pessoas, maus profissionais, ou às vezes nem advogados de fato são, que ficam na porta do INSS captando regularmente pessoas, clientes, ou até dando golpes em pessoas, né? Essa é uma outra coisa forte que vocês têm lidado. O que está acontecendo na porta do INSS? Yuri, esse é um problema que acontece no Brasil todo. Tá? Não é uma coisa que se restringe à Serra. Mas aqui a gente tem dados importantes porque a subseção combate isso na linha de frente. E até hoje a gente tem combatido sozinho. O INSS não tem qualquer estrutura de fiscalização, o Ministério Público Federal tem lavado as mãos e o trabalho que está sendo feito é por nós. A nossa Comissão de Direito Previdenciário faz um trabalho excepcional e genuíno, criado aqui por nós, que já está ganhando corpo em outras subseções Brasil afora, de conscientização das pessoas que estão naquela fila, de não aceitar ajuda de terceiros, de não aceitar ser importunado, de não aceitar ser conduzido para qualquer estabelecimento próximo. Porque o que esses fraudadores fazem? Esses criminosos, porque eu posso dizer que são criminosos. Eles montam estruturas próximas ao INSS e ali eles contratam pessoas para ficarem abordando o segurado na porta enquanto eles estão esperando. Inclusive já há uma determinação de que ninguém precisa ficar esperando na porta, que eles têm que entrar imediatamente. Mas enquanto isso acontece, eles criam essas estruturas, às vezes colocam placas similares com as cores, com as letras da logomarca do INSS, e a pessoa que está ali, às vezes humilde, não tem conhecimento, é induzida ao erro, sai dali com contratos de honorários absurdos, com valores que não condizem com a prestação de serviço. Eu tenho casos e relatos que a gente está investigando na subseção em processos de advogados envolvidos, inclusive, com a apropriação indébita de recursos, de benefícios dessas pessoas. Tá? E isso é muito sério. Fora a questão da captação irregular, porque o advogado que se preza, que atua com ética, ele não faz esse tipo de coisa. Ele não pode ficar captando cliente na porta do banco, na porta da delegacia, na porta do INSS. Isso não se faz. Né? E a próxima medida que a gente também já está em vias de concluir é a adoção de uma ação civil pública para colocar essas empresas, essas associações na ilegalidade, na clandestinidade. Porque, em última análise, eles praticam até um crime contra a relação de consumo. Doutor Ítalo, a gente não está em vias, mas está chegando próximo aí do período eleitoral. A gente vai ter quase 500 candidatos a vereadores. Tem também uma parte de atuação irregular, muitas vezes vinda de candidatos, né? Sim. Que olham a atuação do advogado na obtenção de votos, né? São os famosos atendimentos comunitários. Isso também é um outro absurdo, além de ser um ilícito eleitoral, porque o candidato e o vereador que se vale desse tipo de coisa para... Tipo assim, ele vai estar dando uma ideia de estar ajudando o cidadão. Vou oferecer para você aqui um advogado, para você fazer uma consulta, um médico para ver se você precisa de um exame de vista e tal.
E isso, na verdade, é uma prática clientelista, né? Que, no fundo, você está ali querendo fidelizar o voto daquelas pessoas. E isso tem sido feito na Serra com associações de bairro, candidatos a vereador, e por trás advogados que prestam assessores ou prestam serviço, ou até mesmo são candidatos, tá? E fazem esse tipo de clientelismo. E isso também está sendo combatido. Esse fim de semana mesmo, no dia do último feriado de Corpus Christi, a Comissão de Fiscalização desbaratou uma ação dessa no bairro Planalto Serrano, se eu não me engano. Acabamos com a fiscalização, o advogado saiu autuado e agora a subseção vai também denunciar os vereadores e os candidatos ao Ministério Público Eleitoral para averiguar... Que tem, hipoteticamente, feito essas práticas. Esse tipo de situação. Isso é antigo na Serra e vocês combatem isso há um tempo e você vê que as pessoas ainda continuam... Sim. Insistem, né? Mas eu vejo que o trabalho tem surtido efeito. Eles agora acontecem cada vez em menor número porque tem uma atuação mais firme, tem atuação, né? E não estão ficando impunes. Esses advogados, é a julgar pelo número de ocorrências que eles possam ter e a gravidade do que ele está praticando, ele pode perder até a inscrição dele. Por isso a importância de uma OAB forte, né? E falando de sede, espaços, onde que é a sede da OAB? A sede da subseção hoje é aqui em Laranjeiras, aqui em Colina, num prédio totalmente acessível, bem diferente de onde começamos, né? A gente começou numa sala simples na Serra Sede, sem acessibilidade, e esse foi o nosso primeiro compromisso, tirar a subseção daquele local, criar um espaço onde todos os advogados e todos os cidadãos pudessem usufruir. E isso nós conquistamos no nosso primeiro mandato. Hoje temos aqui uma sala com auditório para 70 pessoas, escritórios coletivos onde os advogados podem atender os seus clientes e computadores também para atividade cotidiana, né? Já está pequena. E aí é um pleito nosso que precisa ser atendido pela seccional, que até agora ainda não nos ouviu e não veio realizar o que é a dever dela, né? Que é criar uma sede para a OAB da Serra. Considerando que é a Serra, né? É a Serra, é o maior município. Cidade, né? E a gente fala isso muito. Inclusive, um dos fatores de convencimento do atual prefeito para ceder essa nossa área foi esse, olha... da grande Vitória e dos grandes municípios do estado, a Serra é a única que ainda não tem. Então está na hora da gente suprir essa falta aí com a sociedade. Tem que dar o tamanho que a Serra tem, né? Sim. Isso em várias áreas, inclusive a advocacia. E né? não há que se contestar, né, Yuri? É um serviço público relevante, a Ordem tem uma atuação bastante firme aqui na Serra. E espaços que são utilizados. A gente cede constantemente para outras entidades. Esses dias mesmo o Conselho de Segurança se reuniu aqui no nosso auditório. Que bom. Tem essa parceria também. E é um local aberto, assim, um cidadão comum, às vezes quer fazer alguma denúncia, alguma queixa, é aberto? Qualquer pessoa. Importantíssimo você falar isso. O cidadão tem que ter essa consciência de que a ordem existe também para recebê-lo, para ouvi-lo e receber essas demandas. Quando você tiver qualquer denúncia envolvendo direitos humanos, mau atendimento em postos de saúde, hospitais, questões ambientais, questões de qualquer tipo que você ache que está havendo falha do poder público, você pode procurar a OAB, que a subseção da Serra está aqui à disposição para analisar e dar sequência a esse tipo de reclamação. Bacana. Teve uma mudança também recente, uma mudança, na minha opinião, bem expressiva, considerando que a participação da juventude ela é algo estimulado, que foi a Jovem Advocacia, né, que na prática permitiu com que advogados com menos atuação de mercado também participassem da OAB, né? Isso não acontecia antes. Eu sou suspeito para falar porque eu já me envolvo com o processo de ordem desde que sou jovem advogado. E quando chegamos à presidência da subseção foi por meio
da jovem advocacia. Uhum. A Serra sempre teve uma advocacia jovem muito forte. A gente tem mais de 70% hoje do contingente de advogados da Serra com menos de 10 anos de advocacia. É mesmo, que então são jovens advogados Você que... vê como que o fenômeno urbano da Serra, Sim. ele é novo, ele é recente. E isso para nós é uma questão importante. A jovem advocacia na subseção da Serra, ela sempre foi a principal pauta. E uma pauta onde o jovem advogado participa diretamente. Se você não tem mais, então, limite de atuação? Isso de também tempo? é uma questão. A participação efetiva na composição das chapas é uma conquista que se teve desde 2018 ou 2019, se não me engano, onde o Conselho Federal permitiu que os jovens advogados também passassem a se candidatar. Então, a partir de então, jovens, a partir do 3º ano, já podem integrar chapas de conselho das subseções e da seccional e, a partir de 5 anos, participar da diretoria. Agora, não obstante isso, na Serra, antes mesmo dessa mudança legislativa, a jovem advocacia já participava de forma direta. Uhum. Seja por meio da comissão da jovem advocacia, que sempre foi a nossa principal, inclusive... Mas que era ligada à seccional. Não, já na gestão da subseção. Uhum. E, inclusive, foi a primeira subseção do Estado a criar a comissão da jovem advocacia. Você tem a importância, né, do jovem advogado para nós aqui na Serra. E hoje você veja, da nossa diretoria, eu te falo que, tirando eu, que já estou com 21 anos, 24 anos de advocacia, todos são egressos da jovem advocacia. A maior parte do nosso conselho é de pessoas, advogados e advogadas egressos da jovem advocacia, e eles é que fazem e fomentam as nossas políticas no dia a dia. Então, o Ítalo está ali à frente, mas a subseção está em constante mudança, a composição, a participação. Hoje nós temos, Yuri, mais de 400 advogados vinculados diretamente ao trabalho voluntário da subseção, compondo as nossas comissões. Isso até era uma pergunta que eu ia te fazer, assim, me corrija se eu estiver errado, mas a atuação na OAB não é remunerada, né? E vocês têm os escritórios, têm os seus clientes. A atuação, embora muito nobre, ela não acaba atrapalhando? Pois é, para você se aventurar, né? Que não pode ser uma aventura, e a gente é bom que isso seja dito, que agora inicia o processo eleitoral da ordem, para novembro. Uhum. O trabalho é voluntário, mas, sobretudo, daqueles que estão à frente, que estão ocupando cargos de diretoria, é um trabalho que demanda tempo, dedicação, sobretudo em uma subseção do porte da Serra, com mais de 2.500 advogados para gerir um município cheio de problemas e de desafios. Então, isso requer que você tenha um escritório realmente estruturado e com condições para que você possa se ausentar em grande parte do trabalho ali no dia a dia e se dedicar com afinco ao trabalho, né, na ordem, porque a missão é árdua. Porque é um trabalho voluntário, né? Acima de tudo. Sim. É um trabalho voluntário e que as pessoas não têm como conciliar isso, né? E o maior desafio, Yuri, que eu te falo, quais são as maiores dificuldades? Para mim, a maior dificuldade é você manter a advocacia vinculada a esse trabalho, desse voluntariado, e em quantidade aqui dentro, que venha sempre, que esteja participando e tal. Então, hoje você ter mais de 400 advogados trabalhando diretamente nessas comissões, para nós é uma grande conquista. Com certeza. Tá? É uma advocacia muito unida, essa é uma característica da advocacia da Serra, essa união que faz com que as pessoas efetivamente produzam, tragam resultados. É um trabalho de um grupo, né? Como eu te disse, não é uma coisa que se faz sozinho. Claro. A gente está ali só dando as ideias, e se as pessoas não se envolvem e não participam, não funciona. Então, é motivo, sim, de muito orgulho para nós hoje dizer que tem essa quantidade enorme de advogados participando efetivamente do dia a dia da ordem, e isso chama atenção quando você compara com outros estados, com outras subseções, e trazendo resultados. Isso que é o mais importante. E é justo com a Serra, né? Justo com o tamanho da Serra, com a importância da Serra na geopolítica, na economia, né? Acho que isso tudo vai começando a refletir a importância da Serra. Doutor Ítalo, tem alguma questão que eu não toquei, que você queira mencionar? Algum recado que você queira passar?
Pode ficar à vontade. Pois é, o mais importante, Uri, é que o advogado e a advogada da Serra entendam que esse trabalho que vem sendo desenvolvido, né, aqui nos últimos anos, desde a criação da subseção, porque praticamente é este grupo que está e que vai, como eu te disse, trazendo mais pessoas, envolvendo mais pessoas, né? e contagiando a advocacia para estar nesse processo de construção e agora, por que não dizer, de sedimentação. Claro. Né? Eu estou indo para aquele que, se a advocacia me aceitar por mais um período, vai ser o meu último mandato como presidente da subseção. Eu acho que Quando é a eleição? Eleição é em novembro. Deve ter aparecido um monte de gente agora, mas lá atrás, quando não tinha nada. O trabalho foi de poucos, né? Eu faço ideia. Foi de poucos. Agora que a coisa está estruturada. Pois né? E daí a importância desse que eu te digo que será um último mandato, se a gente for sufragado. Que é um mandato de consolidação do que foi conquistado. A gente né? teve aí nesse ínter uma pandemia que eu vou te falar atrapalhou muito. Eu faço ideia. Foi triste você perder grandes amigos, companheiros aí de jornada, jovens inclusive, pessoas muito queridas. E na sequência, Yuri, o número de jovens advogados abandonando a profissão. Isso foi o mais doído para a classe, sabe? Muita gente que nesses primeiros 5, 10 anos, que é para você crescer e estabilizar, não conseguiram, abandonaram, me ligavam, mandavam mensagens. A cada situação daquela era muito triste. E você de mãos atadas, com tudo fechado, você não tendo aquele período paradigma, confuso, para aquilo. E isso trouxe um impacto ruim para a subseção, que atrapalhou muito aquele ciclo, né, dos anos da pandemia e no pós. Aquele ciclo de crescimento e organização. Que estava, vinha, e a gente né? teve que se reinventar. Hoje as comissões estão já trabalhando na plenitude novamente, trazendo novamente o advogado para dentro, e a gente entende que é importante mais um ciclo para consolidar essas conquistas, consolidar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo e formar uma nova liderança, alguém que toque o barco aí com esse grupo maravilhoso que faz a 17ª subseção. Bom, nada mais justo quem puxou o chifre do boi lá atrás, deixar ele no caminho certo, né? É a missão. Doutor Ítalo, obrigado aqui por vir até aqui, falar um pouco dessa importância dessa instituição para a cidade da Serra, que dá a importância que a cidade merece ter, né? E parabéns aí pelo trabalho, tá? Obrigado. Conta com Tempo Novo aí. Valeu. Tempo Novo é sempre um grande parceiro do município e da subseção. A gente é que tem a agradecer a vocês. Muito obrigado. Valeu.